Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando Martins, disciplina Língua Portuguesa, e hoje vamos realizar mais uma correção da banca RBO, Prefeitura Municipal de Carapicuíba, para o cargo de professor de Educação Básica 1. Lembrando que esta prova foi aplicada recentemente, no domingo, dia 18 de julho. E esta aqui é uma das questões que mais me solicitaram para que eu realizasse a correção, que é o processo de transitividade verbal. Aqui já entra no conteúdo que aparece ali no edital de sintaxe, em que eu verifico estruturas da frase. Então, eu vou fazer uma análise sintática em relação ao verbo. Preciso então entender o que é um verbo transitivo, o porquê que ele tem essa nomenclatura. Quando que ele é um verbo transitivo direto e quando ele é um verbo transitivo indireto. E existe também aquele verbo que é chamado de intransitivo e um outro que é chamado de verbo de ligação ou verbo de estado. Para que nós possamos então resolver essa questão, é necessário a aplicação deste conhecimento para que possamos chegar à alternativa correta. Vamos primeiro ler o enunciado. É um verbo transitivo direto o termo destacado em, e aqui eu tenho 4 alternativas e eu preciso justamente identificar qual que é o verbo transitivo direto. Primeiro, vamos entender essa nomenclatura. Transitivo. Se eu for pensar bem nesta palavra, eu vou pensar na palavra trânsito. Notem que se algo está em trânsito é porque necessita de movimento. Transitivo, ele está transitando, ele está se transformando. Então, um verbo transitivo é aquele verbo que obrigatoriamente necessita de um complemento. Mas os verbos transitivos, eles são divididos em transitivo direto e transitivo indireto. Mas daí vocês podem se perguntar, como que eu vou reconhecer quando ele é direto e quando ele é indireto? Para isso é necessário que eu conheça uma classe gramatical que é chamada de preposição. Então, já entendemos aqui que um verbo transitivo é aquele verbo que necessita obrigatoriamente de um complemento. O verbo transitivo direto é aquele que não precisa do auxílio da preposição. E o transitivo indireto precisa do auxílio da preposição. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, eu necessito, vocês vão me perguntar, você necessita o quê ou você necessita de quê? Quem necessita, necessita de alguma coisa. Eu concordo. Quem concorda, concorda com alguém. Então, notem que quando nós vamos verificar um verbo transitivo indireto, nós precisamos verificar o relacionamento do verbo com a preposição. Afinal de contas, o que é uma preposição? As preposições, elas ligam as palavras e um novo sentido traz. Por exemplo, viajei avião. Está faltando algo aí para conectar. Viajei de avião. Saí meus amigos. Nesse contexto, saí com meus amigos. Então eu tenho que olhar para o complemento, para o que vem depois do verbo, para que eu possa aí compreender se ele vai ser um transitivo direto ou indireto. Ele será transitivo indireto quando tiver a preposição. Então vamos verificar aí os 4 exemplos para que eu possa aí falar mais a respeito de cada um. Letra A. Eu era feliz naquela época. Notem aqui que o verbo grifado é o era. Ele está no passado. É um verbo que é chamado de verbo de ligação ou verbo de estado. Percebam que ao lado do verbo eu tenho aqui o adjetivo, que é feliz, que está se referindo a mim. Eu era feliz naquela época. Toda vez que eu tiver um verbo que indica um estado e que aparece aqui do lado uma característica, esse verbo é chamado de verbo de ligação ou verbo de estado.
Ao invés desse era, poderia ter outros. Poderia ser: eu permanecia feliz naquela época. Eu parecia feliz naquela época. Eu ficava feliz naquela época. Eu continuava feliz naquela época. Eu andava feliz naquela época. Notem que todas as substituições aí que eu realizei permaneceu como um verbo de estado ou um verbo de ligação. Então, fiquem atentos, verifiquem aí os verbos de ligação, que também são chamados de verbos de estado, para que em uma futura prova vocês possam aí distinguir essas características. Então, a letra A, ela já não se caracteriza como um verbo transitivo, e sim como um verbo de ligação ou um verbo de estado acompanhado por uma característica. Agora vejam aqui a letra B. Minha sobrinha nasceu. Nasceu vem do verbo nascer. E notem aqui até mesmo o ponto de exclamação trazendo a surpresa. Minha sobrinha nasceu. Se eu falo para vocês, minha sobrinha nasceu, esse verbo nascer, automaticamente, vocês já vão perceber que eles não necessitam de um complemento. Se ela nasceu, ela nasceu. Já é uma ação completa. Então, nós entendemos que esse verbo, ele não necessita de um complemento, porque é um verbo que por si só, ele já é um verbo significativo e eu já compreendo a ação. A mesma coisa que eu dissesse, o bebê chorou, a casa caiu, as flores murcharam. Notem que conforme esses exemplos aí que eu apresentei, os verbos por si só já são verbos significativos. Mas o que eles podem apresentar aqui na frente? Eu poderia falar, minha sobrinha nasceu ontem. Daí aqui eu já estaria utilizando uma ideia de tempo. Minha sobrinha nasceu em São Paulo. Aqui eu já estaria utilizando uma ideia de lugar. Minha sobrinha nasceu de parto normal. Aqui eu já estou indicando o modo como ela nasceu. Então, notem que diante dos verbos intransitivos, eu tenho aqui ideias de adjuntos adverbiais. O que um advérbio apresenta? Ideia de tempo, de modo, de lugar, intensidade, afirmação, negação e assim sucessivamente. Então, ele é chamado de verbo intransitivo. Notem que o prefixo aqui, o in, ele irá me remeter à palavra independente. Se é independente, então é um verbo que não necessita de um complemento. Por si só, ele já é significativo. Então, também não é a letra B. Agora vamos verificar aqui a letra C. Eu comprei um livro. Qual que é o verbo? Comprei, porque essa foi a ação que eu realizei. Notem que aqui depois do verbo, um livro, eu tenho um complemento. Vamos supor que eu chegasse para vocês e falasse, eu comprei. Automaticamente vocês me perguntariam, mas você comprou o quê? O complemento está explicando o que foi comprado? Sim. Então, eu comprei. Comprei é um verbo transitivo. Por que ele é um verbo transitivo? Porque ele precisa transitar. Ele precisa ter um complemento e ele tem esse complemento. Então, se um verbo necessita de um complemento, ele é chamado de transitivo. Dentro do complemento, eu tenho alguma preposição, como por exemplo, de, com, para. Não tenho nenhuma dessas preposições. E é necessário também que vocês verifiquem aí uma listinha de preposições para irem se adequando e se familiarizando a elas. Eu comprei. Comprei o quê? Um livro. Notem que dentro do complemento eu não tenho uma preposição. Então aqui o relacionamento do verbo com o complemento foi um relacionamento que se deu de forma direta, porque verbo transitivo direto não necessita de preposição. Então o verbo comprei, ele é um verbo transitivo direto. Consequentemente, qual que é o nome do complemento? O complemento é um objeto direto. Então, a nossa alternativa é a letra C. Depois do verbo, tem um complemento e assim
o verbo comprei ele tem um sentido, pois está mencionando o que foi comprado. Agora vejam aqui a letra D. Conversei com o cliente. Qual que é a ação realizada? Conversar. Conversar é o verbo. Ele é um verbo transitivo? Sim, ele é um verbo transitivo, porque dentro do complemento está mencionando com quem ele conversou. O com é uma preposição. Se eu tirasse esse com daqui, como ficaria? Conversei o cliente. Notem que não dá sentido isso, porque nesse contexto aqui, quem conversa, conversa com alguém. Então, o verbo é transitivo porque ele precisa de uma continuação, ele precisa de um complemento e esse relacionamento já se deu de forma indireta, porque dentro do complemento tem uma preposição. O complemento vai se chamar objeto indireto. Então, a alternativa correta da questão que foi apresentada aí na prova da Prefeitura Municipal de Carapicuíba, de PEB 1, é a letra C. Então, fiquem atentos com as questões que se apresentam em relação às classificações de verbos, predicados, sujeito, e aos poucos vão construindo aí essas associações. Lembrando que língua portuguesa é troca, língua portuguesa é vivência. Estamos focados na língua portuguesa e em breve traremos mais exemplos para vocês. Cuidem-se e até a próxima.